Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Lucrando com Informática, um canal que é feito para vocês que querem aprender informática e começar a ganhar grana, uma grana com informática. Nós passamos aí, tem 2 aulas atrás que a gente passou, são 2 aulas conjuntas, tá? Mas como ficou grande a gente teve que dividir, falando sobre instalação do Windows 10, beleza? E essa aula de hoje é uma aula relacionada a setup. A gente vai passar alguma coisa sobre setup que você vai precisar para poder dar boot, tá? Quando você iniciar o seu pendrive bootável que a gente criou lá na primeira aula, a gente começou a fazer a criação, você vai precisar dar o boot nesse pendrive, tá? E a gente passa algumas informações hoje, nós vamos passar algumas informações hoje relacionadas a setup, ao setup, como você bootar, como você carregar primeiramente lá a sua unidade, seu device, seu dispositivo USB, beleza? A gente vai gravar agora a tela do meu computador. Eu queria fazer com um outro setup virtual, mas não ficou muito bacana, então a gente vai gravar a tela para ficar melhor e vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Vamos para a tela e um abraço! Vamos nessa, pessoal, então aqui, com a nossa máquina desligada, tá? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos clicar, depende de computador para cada computador, tem computadores que o acesso ao setup é pressionando o delete. Normalmente os mais antigos, ainda tem novos que funcionam também, mas assim, vai de computador para computador, a gente vai ter que tentar. Quando a gente liga a máquina de primeira, normalmente ele aparece logo na primeira imagem qual é a tecla de atalho para você entrar no setup. Só que isso às vezes é muito rápido, ou às vezes a gente não consegue visualizar isso, tá? Então a gente vai tentar. Normalmente as teclas F2 ou a tecla F2 ou a tecla Delete é a tecla que entra no setup, tá? Mas aí vocês podem tentar F1, tem outros que podem entrar com F7, tem outros que podem entrar com ESC, certo? Então é tentativa, tá? Então a gente vai tentar o normal ou padrão é F2 ou Delete, certo? Então a nossa máquina está aqui desligada, eu estou filmando aqui o meu monitor. Eu vou ligar a máquina. Esse meu computador é a tecla F1, tá? Então assim que eu ligo o computador, eu vou ficar pressionando, ó, a tecla F1. Pressionando e saltando, tá vendo aqui, ó? Ele começou a entrar lá de novo, tá vendo? Pronto, entrou no setup. E eu larguei então. Ela desce a mensagem porque eu acabei pressionando demais, eu vou pressionar aqui um ESC. Pronto. Na nossa tela do setup aqui, o setup em si, ele tem muitas funções, muita configuração aqui, algo que a gente não vai ver. A gente vai dar somente uma passeada, certo? Vamos dar uma passeada para vocês entenderem um pouquinho, conhecerem um pouco essa parte do setup. Eu poderia fazer uma gravação até melhor com um simulador de setup, a gente gravar a tela do que eu estou gravando dessa forma, direto na tela do computador, mas os setups que eu encontrei de simulador não necessariamente é igual ao setup da máquina, então estava faltando muitas informações, é o que eu queria passar com você, um setup real, certo? Então aqui em cima nós temos esse meu setup, o mouse funciona, tá? Aqui é a minha BIOS, tá? Aqui é a famosa BIOS da máquina, e o mouse funciona, mas vai ter setup que não funciona, você vai ter que navegar, deixa eu levantar o meu teclado aqui para vocês verem, tá? Vocês vão ter que navegar aqui pela setinha de navegação. Se você for ver lá, ó, tá vendo o meu menu mudando para um lado, para o outro, para cima e para baixo, Enter ou espaço, normalmente Enter, navega aqui e Enter a gente entra, tá bom? Na opção que a gente selecionou. Então aqui selecionando para um lado e para o outro, eu consigo movimentar no meu menu de forma horizontal, tá? Para cima e para baixo eu consigo movimentar o meu setup, as minhas informações do setup aqui da BIOS, de forma vertical. Bem, na minha primeira opção aqui eu tenho algumas informações, tá? Eu tenho informações do meu processador, da minha placa-mãe, do meu tipo de placa, muitos têm sobre o HD, também já mostra aqui informação sobre o seu disco rígido, tá? Eu tenho uma opção aqui, se você for ver nessa minha primeira opção, tá? Que é main, eu tenho algo bem limitado, tá vendo? Eu só tenho 3 opções onde eu posso navegar. Eu vou entrar em Language, mudar a linguagem, eu seleciono ela e dou Enter, tá? No meu setup eu só tenho essa opção, então não posso mudar a linguagem, tipo, poderia colocar para português brasileiro aqui e conseguir entender melhor, já que eu não falo legal, ou se você não fala legal o inglês, tá? Mas caso contrário,
você vai ter que navegar aí pela opção em inglês, tá certo? Então você tem que ter pelo menos aí um inglês técnico, tá? Como a gente chama inglês técnico, que você consiga identificar quais são as configurações que você precisa mudar, tá? Eu tenho aqui System, Time e Date, que é exatamente você configurar a data e hora, certo? A gente vai passar bem rapidinho aqui, porque o nosso objetivo maior é a gente conseguir dar boot, tá? Em relação à aula passada, se vocês não assistiram, assistam, acessem lá a nossa última aula, que a gente fala sobre a instalação do Windows 10, tá? Desde o princípio, desde quando eu não tenho nem o sistema operacional, como é que a gente faz para baixar, para fazer a instalação, a gente fez a instalação do zero, certo? E só que assim, vai ter computadores, a maioria dos computadores você vai ter que setar o device lá, o dispositivo que seria o seu pendrive, tá? Para você carregar o pendrive e acessar a partir dali a parte mutável do seu pendrive e fazer a instalação do Windows. Então você vai precisar entrar no setup. Então essa aula de hoje é basicamente para isso, para a gente entender como é que a gente carrega, na verdade, o nosso setup lá, o nosso pendrive, tá? Mas a gente vai dar uma passeada rápida aqui na nossa BIOS para vocês conhecerem um pouco, tá? Movimentando aqui para a segunda opção, nós temos a opção de device, né? São os dispositivos, Serial Port, Setup. Então a gente pode entrar, para você voltar a uma tela anterior, você pressiona ESC, tá? Vou pressionar ESC e voltei. Se eu pressionar ESC de novo, eu saio. Então aqui eu estou na tela anterior, vou descer. Então eu tenho aqui algumas configurações de alguns dispositivos que eu tenho na minha placa-mãe, tá? Tudo isso aqui relacionado à placa-mãe. USB Setup, Drive Setup, a parte de vídeo, áudio, Network, a parte de placa de rede e a parte de PCI Express Configuration. Então seria a parte da configuração aqui nosso slot PCI. Avançando aqui, eu tenho o Advanced. Então, mais opções aqui para a gente configurar CPU Setup, que seria o nosso processador aqui, a nossa CPU, certo? Pulando, eu tenho Power. Essa placa aqui eu consigo habilitar um ligamento. Mas assim, a gente pode setar uma data ou um horário para a máquina ligar sozinha, tá? Então a máquina ela vai ligar, vai startar sozinha. Se você precisa pressionar o botão, lógico, ela precisa estar ligada na tomada. Então se eu abro aqui, eu tenho uma opção, tá vendo aqui? Eu posso habilitar essa opção, onde eu tenho a parte do time e do date. Então a data e hora, eu posso setar aqui uma hora, uma data, ou eu posso colocar todos os dias para ligar 5 horas da manhã. Então a máquina automaticamente vai ser ligada sozinha às 5 horas da manhã. É uma opção bacana aí para alguns servidores, eu já utilizei isso aí para alguns servidores. Mas vai depender de caso a caso. É bacana isso, mas não é muito utilizado. Tá? Vou dar um ESC e voltar para a tela anterior. Entramos na tela Security, na parte de segurança, tá? O que a gente vai utilizar aqui, o que vocês precisam sacar ou perceber, entender, é essa parte aqui, Security Boot, tá? Isso aqui, prestem atenção, isso é esse formato, esse layout que está aqui na tela e o que eu estou mostrando é o setup da minha máquina, certo? Do meu computador. Só que vai ter setups diferentes, vocês precisam entender o princípio, tá? O que eu vou passar para vocês vão ter que sacar exatamente o que você precisa buscar na sua placa-mãe, que seria exatamente esse Security Boot, que é a segurança do boot. Normalmente ele está habilitado. O que é que a gente vai precisar aqui? Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de vocês acessarem um menu sem precisar entrar no setup, mas vai ter situações que vocês não vão conseguir, vocês podem não conseguir, vocês precisam mudar o sistema de boot lá, de leitura, se ele é Legacy ou se ele é UEFI, tá? Então vai ter pendrive, vamos dar um exemplo aqui, tá? Para ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu tô com a máquina aqui com Windows 10 e eu preciso utilizar o Windows 7 por algum motivo. Você vai instalar o Windows 7 em um cliente. Quando você instala o Windows 10, ele normalmente utiliza a instalação UEFI, tá? Isso aí a gente vai explicar num outro vídeo, que é algo mais longo, para a gente esse vídeo também não ficar muito comprido, a gente explica isso numa outra aula. Então assim, o Windows 7 já é no formato Legacy, desculpa, no formato Legacy. Então o formato UEFI vocês já utilizam para o Windows 10,
Eu posso utilizar o Legacy também para o Windows 10, mas o normal e o melhor seria utilizar o UEFI. Já no Windows 7, eu já utilizo o Legacy. Vou dar uma pulada aqui e a gente volta para esse Security de novo. Seria exatamente essa opção aqui, ó. Eu vou habilitar aqui, tá? Porque nesse meu setup ele vem a opção, tá vendo, ó, Boot Mode. O modo de boot, ele já está em UEFI e está desabilitado. Eu não consigo acessar. Opa, eu não consigo acessar aqui para mudar. Se eu quisesse fazer a instalação de Windows 7 aqui nessa máquina, eu não iria conseguir. Tá? Então, para esse setup, tá? Para esse setup, não que todos os setups sejam da mesma forma, mas vocês vão utilizar uns 3 pontos aqui que eu vou mostrar para vocês, que normalmente vai ser esses 3 aí que vocês vão conseguir. Eu vou habilitar essa opção aqui que eu tenho, CSM, vou deixar habilitado e automaticamente vocês percebem aqui, ó, que o modo de boot ele mudou, ele me habilitou. Ele está na opção automática, eu vou dar um Enter e agora eu posso navegar aqui e selecionar entre UEFI ou Legacy, somente UEFI, tá bom? Então eu posso deixar, esse meu tem a opção de automático também, mas a maioria não tem, tá? Muitos não tem, você vai ter que selecionar qual opção você quer entrar. Então a gente vai entrar no, aqui esse boot, a prioridade do boot seria ler primeiro o UEFI ou ler primeiro o Legacy. Aqui normalmente a gente não vai utilizar essa função. Isso tem no meu setup aqui, que esse setup tem algumas informações a mais. Mas na maioria não tem não, a maioria é mais simples, tá? Você vai utilizar somente aqui no Boot Mode ou... Opa, peraí que eu voltando aqui. Ou UEFI ou Legacy. Eu vou fazer a instalação do meu Windows 7, então vou ter que entrar no modo Legacy, tá? E aí sim ele vai fazer a leitura do meu pendrive e eu vou conseguir fazer a instalação do Windows 7 de forma tranquila. Beleza? Vocês podem pegar algum computador também que já está com formato Legacy e aí você não vai conseguir fazer a instalação e ele não vai conseguir carregar em formato UEFI. Se você tiver um boot igual o meu aqui, que você tem a opção alto, aí o sistema operacional, o próprio computador vai identificar se é UEFI ou se é Legacy e ele vai carregar aquilo que tiver instalado no seu computador, no seu HD, tá bom? Bem, qual é a principal informação desse vídeo? É exatamente você entender isso. Nos outros setups, você vai ter sempre que vir aqui em Security Boot, que é a opção de segurança do boot, e desabilitar. Ele sempre vai estar assim, habilitado. Quando ele está habilitado, significa que a segurança está habilitada e que ele está travado. Você não consegue vir aqui na parte de boot, tá? Ele está aqui, startup, tá? Startup, mas você pode ter no seu setup uma opção aqui com o nome boot em vez de startup, certo? E aqui você vai conseguir enxergar essa parte UEFI que ele está desabilitada. Se você for ver, tá? Ela está desabilitada. Então, normalmente você vai ter que vir em Security Boot aqui, tá? E desabilitar essa opção Security Boot. Então, a segurança do boot fica desabilitada. Você dá um ESC e volta. No seu pode estar escrito boot, no meu aqui está startup. E eu venho nessa opção, nesse meu, normalmente ele já habilita aqui o modo boot, tá? Mas no meu, o meu é uma outra opção, é esse CSM que eu vou ter que habilitar, que ele assim, ele habilita a minha opção para eu poder acessar o UEFI ou Legacy, tá? Então bem, uma vez habilitado isso, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. O setup, quando você coloca o pendrive, o setup ele só vai ler, se ele estiver em UEFI, ele só vai ler os pendrives que forem no formato UEFI. Se ele estiver em Legacy, ele vai ler o pendrive no formato Legacy, tá? E aí sim, aí agora vem a ordem do boot, tá? Normalmente você tem uma opção aqui, ó, Primary Boot Sequence, a sequência de boot. O meu aqui tá o SATA 1. O seu vai estar USB, a gente vai querer que inicie pelo USB primeiro. Então você tem opções, aqui do lado ele te dá informações, tá? Ele te dá, tem um helpzinho aqui, uma mensagem de ajuda, que ele te diz, ó, se você selecionar mais ou menos, se você for ver lá, tá vendo? Ó, vamos supor, o meu pendrive tá aqui, USB HDD. Eu vou clicando em mais, ele vai subindo. Isso significa que a ordem de leitura do boot dele agora vai ser o meu USB.
tá? O meu USB. Então toda vez que eu ligar a máquina com o meu pendrive, você já vai colocar o pendrive na máquina. E quando eu ligar esse pendrive, automaticamente ele já vai carregar o meu boot. E aí começa aquela sequência que a gente viu na nossa primeira aula da instalação do Windows 10. Aí você pode voltar lá e começar o processo de instalação do Windows. Beleza? A gente vai sair, dá um ESC, volta para a tela anterior. E sim, para finalizar, a gente vai em Exit, que é sair, tá? E essa primeira opção, normalmente é a primeira opção que a gente vai utilizar, que é Save, Change and Exit. Significa, desculpa o inglês, tá bom? O inglês não é dos melhores, mas dá pro gasto. Que significa salvar e sair, tá? Salvar, carregar as informações, salvar o que a gente mudou, a nossa mudança e sair. Então ele vai salvar e sair. É exatamente isso que eu vou fazer. Então eu vou dar um Enter. Aqui, como eu não coloquei o pendrive, ele vai carregar o meu sistema operacional normalmente. Mas você com o seu pendrive na instalação, no USB, quando você ele vai estar perguntando aqui, salvar configurações e sair? Sim, nós vamos dar um Yes. Vou dar um Enter. Então pronto, uma vez fazendo isso, ele vai começar a carregar o seu pendrive. E aí sim que a gente volta para a nossa primeira aula. Bacana? Bem, essa foi uma introduçãozinha aí sobre setup, uma inicialização, o que você precisa entender um pouco do setup, mas a decorrer do nosso curso, a gente vai dar uma mergulhada melhor nos setups e mostrar outros setups agora também, mais adiante outros setups de outras máquinas, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, fica com Deus.